E aí, conectados, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nação Cast. E como vocês já puderam aí perceber, esse episódio ele é um pouquinho diferente e eu tenho certeza que ele não vai deixar de ser especial, porque eu tenho certeza que cada episódio que nós estamos fazendo desse projeto Nação Cast, ele tem sido uma ferramenta para abençoar muitas pessoas. E antes de nós darmos continuidade, eu vou explicar um pouco do que está acontecendo. Eu quero pedir para você curtir esse episódio, já comentar aqui embaixo, aqui do lado tem o chat da estreia aqui. Então, se você está assistindo aqui nos primeiros minutos que esse episódio está indo ao ar, você vai ter a possibilidade de comentar aqui no chat. Então deixa aí uma paz do Senhor, dê um oi aí, mostre que você esteve presente nessas primeiras horas e vai comentando aí conforme a gente for conversando aqui um pouco a respeito daquilo que nós vamos falar nesse episódio aqui, tá bom, gente? Então assim, ó, não se esqueça também de se inscrever. E nós temos percebido que muitas pessoas têm nos acompanhado, têm nos assistido aqui e ainda não se inscreveram no nosso canal. Então se inscreva, é só você apertar o botãozinho aqui embaixo, logo aqui embaixo, se inscrever e vai ser uma bênção do Senhor e você vai estar nos ajudando a levar esse conteúdo transformador para muito mais pessoas, tá bom? Então, vamos para o episódio de hoje, né, gente? Vamos falar um pouco a respeito daquilo que está acontecendo. Por que nós estamos aqui reunidos nesse formato, na verdade? Eu vou dizer para você que por questões internas aqui da agência, do estúdio, questões de organização, nós infelizmente não conseguimos trazer nenhum convidado hoje aqui para o Nação Cast. Para você que não sabe, o Nação Cast, ele é um projeto da Igreja Nação do Reino, porém ele é executado através da agência Connects. E a Agência Connex, para quem não sabe também, é um projeto meu, pessoal, empresarial, e não somente o Nação Cash, nós temos outros projetos aqui, e devido aqui a algumas questões internas do estúdio, e também, infelizmente, essa semana passou aí um ciclone na nossa região, então muitas pessoas não puderam poder cumprir as suas agendas, foi uma semana aqui atípica na nossa região, então infelizmente nós não conseguimos agendar ninguém aqui para nós estarmos entrevistando hoje, aqui, mas nós não podemos parar, gente, e o intuito do Nação Cast é levar um conteúdo realmente transformador para as pessoas. Independente se nós vamos trazer convidados aqui ou não, nós iremos estar trazendo esse conteúdo. E hoje nós vamos falar a respeito de alguns assuntos. Nós vamos aqui de uma forma um pouco diferente, talvez um pouco atípica, mas nós vamos levar um conteúdo transformador, porque esse é o objetivo central do Nação Cast. Para os irmãos que nos acompanham desde o início, desde quando nós fazíamos esse Nação Cast, desde que nós fazíamos esse programa lá na nossa igreja, lá naquele lugar lá cheio de eco, para quem ainda não sabe, ou para quem está caindo de paraquedas nesse vídeo, eu vou recomendar você assistir nossos primeiros episódios que tem disponível aqui no canal para você ver a diferença e a evolução que nós tivemos desde lá do primeiro episódio até esse episódio que nós estamos gravando aqui, o recente que nós gravamos com convidado. E foi assim uma evolução muito bacana e tudo para a glória de Deus. Esse crescimento, ele todo vem acontecendo para a glória do Senhor, né, irmãos? E eu também quero falar com os irmãos a respeito de um assunto muito bacana aqui, irmãos. Porque o intuito do Nação Cast, e eu quero sinceramente pedir toda a tua atenção aqui, tá? Larga tudo que você está fazendo. Se você já está com esse vídeo aberto é porque você está interessada nesse assunto, nesse conteúdo, no conteúdo que nós produzimos aqui no Nação Cast. E eu vou pedir a tua atenção. Gente, eu tenho certeza que esse conteúdo que nós estamos gerando aqui, ele tem abençoado muitas pessoas. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso que tem abençoado muitas pessoas, porque se não estivesse abençoando muitas pessoas, nós não teríamos comentários, nós não teríamos visualização, né? Nós não teríamos o feedback que nós recebemos de alguns irmãos a respeito desse conteúdo, tá?
Mas, gente, eu vou ser bem sincero para você. Hoje nós estamos aqui com uma agência por detrás do Nação Cash. Então existe todo um trabalho de pesquisa, de mercado para fazer funcionar esse programa. Porque não é somente a gente espiritualizar e dizer assim, ah, se for de Deus vai dar certo, se for de Deus vai dar certo. Não é assim que funciona, irmãos. Isso aqui é um trabalho e exige de nós uma especialização, um aprofundamento, né, um aperfeiçoamento para que a gente venha entender de fato como fazer isso funcionar. Porque imagine você, né? Eu não vejo ninguém indo lá numa obra, uma construção aqui na nossa região, a cidade de Itapema, ela é muito abençoada nesse setor. E eu não vejo ninguém indo lá na construção civil e dizendo pro pedreiro assim, ó, não, é a forma que você tá levantando esse tijolo, a forma que você tá assentando esse tijolo, não é de Deus, né? Tem que orar para saber se é de Deus você levantar o tijolo nessa forma, nessa quantidade de massa, assentar esse... Eu não vejo ninguém fazendo isso. Por quê? Porque isso é uma profissão da pessoa. E então ela tem uma técnica para levantar um muro, para fazer uma parede. Ela tem uma técnica que ela aprendeu com alguém. Então ela está fazendo ali de acordo com a técnica que ela aprendeu, para que aquele muro, que aquela construção venha a ser edificada. Da mesma forma, esse programa que a gente está fazendo aqui. Gente, eu creio que, obviamente, primeiramente, nós temos que saber se é da vontade do Senhor, porque nós temos que estar, sim, de fato, no centro da vontade de Deus em todas as áreas e todos os nossos projetos da nossa vida. Só que entenda, para fazer um programa como esse, eu preciso de uma técnica, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso me aprofundar em saber como eu posso fazer com que isso funcione. Então, não é somente dizer, se Deus quiser vai acontecer. Não, eu preciso me aprofundar, eu preciso estudar, porque existem técnicas para que esse tipo de programa ele funcione. Porque assim como o pedreiro ele conhece as técnicas para ele levantar um muro, para ele levantar uma parede, eu como produtor aqui do Nação Cash, eu preciso saber as técnicas para que esse programa dê certo. Os irmãos entendem isso? E queridos, nós temos aí nos esbarrados em algumas dificuldades para que a gente consiga estar dando continuidade a esse projeto. E como eu disse aqui, irmãos, vocês, eu sei que às vezes é complicado a gente falar assim, porque até... É questão de a gente falar assim, muitos irmãos têm sido abençoados, mas a gente fala isso proporcionalmente, tá? Eu quero que os irmãos entendam que não é uma mentira e também não é uma coisa assim que a gente esteja forçando para parecer que isso é grandioso. Não é isso, gente. Porque quando a gente fala assim que muitos irmãos têm sendo abençoados, a gente fala proporcionalmente. Porque a gente sabe que na nossa região poucas pessoas fazem o que a gente está fazendo. Né? Poucas pessoas elas realizam projetos como esse que nós estamos produzindo aqui. Eu creio que até existam algumas pessoas que façam e até eu tenho acesso aqui na nossa região algumas pessoas que fazem algo semelhante a nós aqui, mas ainda assim é poucas. E eu sei que o alcance que a gente tem, ele é proporcional ao tamanho da nossa região, aquilo que nós chamamos de bolha social. Então, nós somos limitados a essa bolha. Então, o irmão Lucas conhece o número X de pessoas, vocês conhecem o número X de pessoas. Então, isso nós vamos formando uma bolha social. E aí, quando a gente faz um projeto como esse, naturalmente nós vamos alcançar essas pessoas que nós conhecemos, né, através das redes sociais. Então, a gente fica limitado a essa bolha. E quando a gente fala que a gente está tendo, assim, uma repercussão, um alcance muito grande, é no sentido de que, proporcionalmente falando, na quantidade de pessoas que nós conhecemos, no tamanho da nossa bolha, nós temos, sim, alcançado pessoas ali dentro. Então, proporcionalmente, a gente sabe que esse alcance, ele é grande. A gente tem recebido o feedback bacana das pessoas, as pessoas têm sido abençoadas. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Só que o intuito do Nação Cash, irmãos, é furar essa bolha. Nós queremos alcançar pessoas que estão fora dessa bolha, fora do nosso ciclo social. O nosso intuito é expandir esse projeto para toda a nossa nação e, quem sabe, em todos os lugares que falam a língua portuguesa. Por que não? Porque a internet está aí para a gente romper com essas fronteiras. Só que a gente tem esbarrado, vamos dizer assim, em algumas questões, tá?
Porque aqui na agência, os irmãos sabem que nós começamos lá na nossa igreja. Eu quero que comente aqui no chat, quem está assistindo na estreia esse episódio, eu quero que comente aqui no chat as pessoas que assistiram o primeiro episódio da Nação Cash. Coloca aí eu. Nós queremos ver aí quem que tá acompanhando a gente desde o início. Quem tá acompanhando a gente aí desde o começo de tudo. Porque nós queremos conversar com vocês aí, irmãos, para nós meditarmos nisso, como que Deus ele é tremendo e como ele tem dado o crescimento realmente, né? Isso não é mérito nosso não, gente. Isso é tudo para a glória de Deus, porque quem dá a sabedoria é Deus, quem dá a técnica, quem nos possibilita aprender a técnica é Deus. Então, gente, é tudo para a glória de Deus, não é querendo nos exaltar, né? Então, é tudo para a glória de Deus. Tá? Então comente aqui do lado, você que tá aí no chat aí, você que tá assistindo esse vídeo na estreia, comente aqui se você assistiu o primeiro episódio do Nação Cast, o primeiro que foi no ano passado, tá? Foi quase no final do ano, se eu não me engano, uns 3 meses pro final do ano, mais ou menos. Comenta eu aí. E o intuito, gente, do Nação Cast é justamente a gente ter aquela conversa, aquele bate-papo, né, entre irmãos, né? Eu como cresci assim em um ambiente cristão, eu sempre vivenciei isso, a minha mãe principalmente, né? Sempre tinha aquelas rodas, né, de conversa, de coisas edificantes, né, irmão? De coisa sadia. Hoje em dia tá tão triste a gente sentar em uma roda de mesa com certas pessoas e a gente fica assim, nossa, a gente tá tão pequeno nossos assuntos, é tão medíocre às vezes os temas das nossas conversas, sabe? Só que, por um outro lado, existem pessoas que a gente senta e a gente aprende muito, meu Deus, a gente evolui, a gente cresce espiritualmente falando, profissionalmente falando às vezes, e o intuito do Nação Cast é a gente proporcionar esses momentos aqui e os irmãos poderem acompanhar aí através das redes sociais, principalmente do canal do YouTube, né? E com certeza eu creio que a gente tem entendido um pouco a respeito disso, nós temos aperfeiçoado muito. Os irmãos perceberam que desde o início do Nação Cast até agora a gente mudou muito, a gente evoluiu bastante, a gente mudou, a gente tentou, a gente errou, a gente acertou, teve episódios que a gente tentou gravar e não foi pro ar. Assim, foi uma loucura, foi muitas histórias que a gente passou nesse pouco tempo que nós temos em Nação Cast. Mas foi assim muito interessante aquilo que Deus pôde nos ensinar através desse projeto, né? E é interessante porque tudo aquilo que nós se envolvemos para fazer, Deus ele tem algo para nos ensinar. Nesse período todo, o nosso único intuito foi sempre levar um conteúdo transformador para a vida das pessoas que nos acompanham, né? E nesses últimos episódios, nós demos um upgrade, porque a gente saiu lá da nossa igreja, porque... Por que a gente saiu lá da igreja? A gente saiu, irmãos, porque assim, ó, a gente, para quem não sabe, novamente eu vou falar, a gente começou gravando os episódios do Nação Cast lá dentro da nossa igreja mesmo, lá no nosso templo. E, na verdade, é uma sala, né, que uma das nossas irmãs cedeu para que nós pudéssemos fazer os nossos cultos lá e nós temos transformado aquele lugar em um lugar de adoração, de louvor a Deus e tem sido uma bênção, tem abençoado muitas pessoas lá também. E a gente saiu de lá porque, assim, a acústica lá não era muito bacana, né? Primeiramente, o ambiente lá não é um ambiente de estúdio, né? Lá era um ambiente de igreja, que é um ambiente diferente, né? E eu também tinha todo um trabalho de chegar lá, montar o equipamento, configurar a câmera. Inclusive lá, a gente deixou lá uma mesa muito bonita que foi doada lá para nós, para a gente fazer o Nação Cast, foi uma doação, nos abençoaram com aquela mesa, e ficou lá a mesa porque nós, né, conseguimos outra aqui também, e tudo, mesmo naquelas condições lá, totalmente desfavoráveis para a gente fazer esse projeto,
nós estávamos sempre tentando melhorar. Tanto é que no primeiro episódio você vai ver, irmãos, a gente começou, não foi com esse microfone aqui, não foi com fone de ouvido, nem nada disso. A gente começou com o nosso próprio microfone que nós usamos nos cultos lá semanalmente. A gente utilizou isso, a gente utilizou o que tínhamos nas mãos. O que eu quero dizer para os irmãos é que nós não botamos empecilhos ou impedimentos para fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração para fazer. Nós fizemos com aquilo que nós tínhamos condições de fazer naquele momento, naquela oportunidade. E Deus nos abençoou dessa maneira. E mesmo assim a gente fez, né? Tivemos alguns problemas com a internet lá também. O nosso pastor Eduardo, que nos ajudou muito, gente. E ele tem nos ajudado muito, muito, muito mesmo nesse projeto. Nação Cast, para quem sabe, é o podcast da Igreja Nação do Reino, é apoiado pela Igreja Nação do Reino, eles são um dos idealizadores desse projeto. Eu tenho aqui apresentado mais o programa por questão de agenda, por questão de disponibilidade, porque quando a gente se mudou aqui, voltando somente para me concluir ali a respeito do porquê que a gente saiu de lá, também tinha uma outra questão, irmãos, muito importante. Nós tínhamos o desejo do nosso coração de expandir esse projeto, né? De alcançar outras pessoas, alcançar mais pessoas. E de que forma nós poderíamos fazer isso? Trazendo outros tipos de convidados, não ficando somente convidando pessoas vamos dizer, nosso ciclo social. Né? Então nós queríamos trazer pessoas diferentes, até mesmo com testemunhos diferentes, com opiniões diferentes até mesmo, para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar. Só que lá nós tínhamos a questão de que nós poderíamos somente gravar nas sextas à noite, e aí a gente começou também a se esbarrar na questão de agenda, porque muitos irmãos não conseguiam estar lá naquele dia, naquele horário exatamente para a gente fazer. E nos outros dias também era complicado a gente fazer, porque daí entrava a questão de trabalho, envolvia muitas coisas. E aí, ali naquele momento, eu vi não somente uma oportunidade de empreender, mas também uma oportunidade, uma necessidade de a gente expandir esse projeto, ok? Então, olha só, eu vi ali uma necessidade, ok? E eu vi uma oportunidade ali, tá? De empreender. Porque, como os irmãos, eu já iniciei aqui falando, esse podcast ou o formato que a gente tem aqui, ele nada mais é do que um programa já muito bem sucedido hoje na atualidade, né? Existem muitos estúdios hoje ganhando muito dinheiro com isso, empreendendo com isso também. E aí eu vi uma oportunidade ali. E também vi a necessidade que nós tínhamos que atender uma demanda ali. Porque daí o que acontecia? A gente pegava o que a gente poderia fazer com um ambiente próprio, com um estúdio próprio, né? A gente poderia ter uma estrutura bacana, nós poderíamos investir em uma acústica, nós poderíamos ter um ambiente fixo, que não teria aquela correria de ir lá montar. E muitas vezes o Nação Cast ele começou atrasado por causa disso, né? A gente às vezes começava atrasado por causa disso, porque tinha que montar. Aí eu chegava lá, às vezes não dava certo, dava um bug no computador, dava um bug na câmera. Inclusive nós começamos com uma câmera só. E aí o que aconteceu? Aí a gente viu essa necessidade de a gente aumentar o alcance. Bom, então vamos trabalhar com os convidados, porque uma das estratégias do podcast são os convidados, né? Você traz convidados para dentro do programa e isso gera um engajamento maior, gera um alcance maior também, né? Porque as pessoas vão se interessar mais no conteúdo e tudo mais. E só que lá pra gente receber as pessoas era um pouco complicado durante a semana, como também se tratava de um ambiente assim não comercial, era um ambiente residencial, né, uma casa, ficaria um pouco complicado. Aí, né, nós oramos, o Senhor providenciou esse ambiente aqui onde a gente está hoje, que é o estúdio da Agência Connex, né? Oramos bastante, Deus trouxe bastante providências para que isso acontecesse, para a glória dele. Ele fez um trabalho assim na minha vida também, trabalhou muito na minha vida para que isso acontecesse. E aconteceu, irmãos. Então por isso que nós migramos de lá, tá? A gente saiu de lá para vir para essa estrutura aqui,
para que a gente pudesse melhorar a questão de conteúdo, né, trazer um conteúdo mais relevante, nós pudéssemos trabalhar mais nessa questão dos convidados, né, até mesmo para ser uma coisa que não ficasse somente no nosso ciclo social, para que os irmãos entendam uma coisa, tá? Eu acho que hoje o nosso episódio vai ser falando sobre isso. Olha só, o que acontece? Eu tô falando muito de alcance, né? Eu tô falando muito de você ter visualização e tal. E eu sei que para muitos irmãos isso daí ainda é um tabu, né? Para ser falado, né? Mas eu vou te explicar um pouco melhor o que é o NaçãoCast, tá? Imaginamos que o NaçãoCast seja essa folha aqui, ó. Ok? Vamos imaginar que o NaçãoCast seja essa folha, tá? O NaçãoCast, né, é uma plataforma, tá? É uma plataforma. O meu intuito, o nosso intuito com o NaçãoCast é fazer com que isso aqui, que é o NaçãoCast, essa plataforma, todos aqueles que nós trazemos aqui, todos aqueles que nós convidarmos, todos os projetos que nós trazemos aqui, ele ganha uma visibilidade, ele ganha um alcance, ele ganha visibilidade, para que, consequentemente, as pessoas saibam, conheçam, né, esses projetos, essas pessoas, esses testemunhos, não somente se inspire nesses projetos, mas também invista nesses projetos, abençoe esses projetos. Os irmãos entendem isso? Então, o NaçãoCast, ele é uma plataforma, né? Então a gente quer trabalhar nessa plataforma. Então a gente está hoje num processo de aperfeiçoamento. Nós estamos estruturando algumas coisas para que a gente realmente se torne essa plataforma e tudo aquilo que nós colocarmos em cima dessa plataforma seja projetado para fora, seja lançado mesmo, de verdade. E é isso. Porque nós acreditamos muito naquela coisa de servir, irmão. Isso é servir. Entende? Você servir é isso. Você vai preparar uma coisa. Às vezes você vai trabalhar anos em cima de um projeto. E esse projeto ele não vai ter um fim em si mesmo. E é o NaçãoCast. O NaçãoCast ele não tem um fim em si mesmo. O NaçãoCast é uma plataforma para que outras pessoas venham e sejam projetados, ganhem visibilidade, tragam seus projetos, não somente inspire outras pessoas a quererem ir atrás dos seus sonhos, mas também, e dos seus propósitos, obviamente, mas também consiga patrocinadores, investidores, né? Consiga apoiadores que seja para aquilo que eles estão fazendo. Esse é o nosso intuito. Mas a gente tem um trabalho a ser feito, ok? E como nós estávamos falando aqui, que agora a gente começou a se esbarrar em alguns impedimentos. Quais são, irmão Lucas? Eu não sei se os irmãos notaram, mas agora, nesses últimos episódios, nós temos aqui uma tela, uma televisão. No início a gente tentou até implementar, se eu não me engano, algumas coisas em relação a isso, mas não deu muito certo. Mas nós mesmo assim insistimos, né, modificamos algumas coisas e fomos adaptando e fomos, né, aperfeiçoando. E agora, o NaçãoCast, ó, tem aqui, ó, anuncia aqui, ó. Tem essa tela. E essa tela é proposital, sim, irmãos. É um espaço para publicidade, tá? Porque qual que é o nosso intuito? É abrir esse espaço aqui para que venham patrocinadores nos ajudar a manter esse programa, tá? Então, como eu disse, a questão não é somente eu orar se é de Deus ou se não é de Deus, tá? A questão é eu orar a Deus e pedir, Senhor, como o Senhor vai manter isso? Me dê sabedoria para que eu consiga com que esse projeto permaneça, para que haja constância, porque não adianta eu começar algo e não puder acabar. Então eu preciso entender qual que é a estratégia que o Senhor quer me dar para que isso continue. Aí o Senhor falou a respeito dos patrocinadores. Eu gostaria muito, irmãos, de não precisar abrir esse espaço para patrocinador. Eu gostaria muito.
Eu gostaria muito de eu mesmo poder ter dinheiro para investir nesse formato de programa, para não colocar, não abrir espaço, para não misturar as coisas, porque a gente sabe que é complicado a gente lidar com esse tipo de coisa. Mas, irmãos, é necessário. É necessário, eu preciso abrir esse espaço para que eu consiga manter essa estrutura aqui, para que eu consiga continuar com o Nação Cast nesse formato que nós conhecemos hoje, nessa qualidade que nós conhecemos hoje. Ah, irmão Lucas, mas a imagem não tá tão legal. Não tá tão legal porque hoje nós não conseguimos investir em uma câmera melhor. Tá entendendo? Só que eu não vou parar por causa disso, tá? Por exemplo, a nossa ideia também é fazer os cortes. Hoje a nossa periodicidade de cortes não é tão frequente. Por quê? Por causa dos nossos equipamentos. Porque eu tenho um computador aqui que ele não é próprio para isso. E eu preciso de um computador um pouco melhor para que eu consiga editar, né? Para os irmãos terem uma ideia, o próprio programa que a gente utiliza para gravar, para fazer os cortes, ele é pago. Eu pago um valor ali anual para poder utilizá-lo, porque eu não tenho um outro programa que o meu computador consiga suportar que seja gratuito. Entende? Então é pago. Então não é de graça, irmãos. Não é uma coisa assim, é só pegar e fazer. Não, gente, tem investimento. Como eu estava falando lá dos microfones, que até me perdi um pouco, mas os microfones não eram esses. Eram microfones diferentes. E esses microfones, eu já tinha um e outros 3 foram doados pela igreja para nós fazermos o Nação Cast, para nós melhorarmos a qualidade do áudio. Porque o Nação Cast, irmãos, ele tem a proposta de que oferecer uma qualidade, uma experiência à nossa audiência muito bacana, entende? Não é simplesmente eu ligar um celular ali e dane-se se os irmãos estão ouvindo, se os irmãos não estão. Não, nós queremos trazer uma experiência muito bacana para os nossos internautas, a nossa audiência, aqueles que nos acompanham, aqueles que nos ajudam também, né? E, gente, eu tô falando tudo isso daqui para os irmãos sentirem um pouco do que é estar na frente de um projeto como esse. E aí a gente tem esse espaço aqui para patrocínios. Então, se você tem aí uma empresa, se você tem algo aí que queira anunciar, que queira divulgar, tá bom? Aqui na nossa televisão, eu vou pedir para você entrar em contato conosco através do número aqui na descrição, né? É o número que aparece aqui, mas eu vou colocar aqui na descrição para vocês. E você manda uma mensagem assim: eu quero anunciar no Nação Cast. Aí a gente vai passar para você todos os valores, como é que funciona, aqui aparecendo aqui para vocês. Como é que funciona a questão, né, de divulgação do serviço de vocês aqui. E, gente, eu vou dizer para você que esse patrocínio, o valor que vai entrar, não é para entrar no bolso do irmão Lucas, não vai para o bolso do nosso pastor, não vai para nada, vai somente para nós reinvestirmos aqui nessa estrutura. Tá? Para nós reinvestirmos aqui, para nós melhorarmos cada vez mais a qualidade do Nação Cast, tá? Gente, olha só, eu não costumo fazer esse tipo de coisa. Eu não costumo pedir dinheiro, eu não costumo fazer nada disso. Mas o que eu tô fazendo aqui é externar uma necessidade de uma obra que não é minha. Essa obra é de Deus. Esse projeto é do Senhor. E tá totalmente enganado quem acha que fazendo isso vai me enriquecer. Porque não vai, gente. Não vai me enriquecer. Porque tudo aquilo que vem nas minhas mãos, eu invisto aqui. Eu pago um valor X aqui de aluguel por mês, gente. Nessa estrutura que eu tenho aqui, para quem não sabe, o nosso estúdio fica aqui na minha praia. Um bairro muito bem localizado aqui em Itapema, justamente para a gente melhorar o acesso, a facilidade para quem vem aqui ser entrevistado por nós. E, gente, não é barato, entende? Não é barato. E muitas das vezes sai do meu próprio bolso para que eu consiga manter essa estrutura, porque eu acredito naquilo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer. Tá? Então, gente, é sobre isso. Entende? Eu vim aqui pedir ajuda de vocês, tá? Talvez, Lucas, mas eu não tenho dinheiro para investir, eu não tenho uma empresa, eu não tenho um serviço, eu não tenho nada. Não tem problema. Se você nos ajudar tão somente se inscrevendo aqui no canal
E todas as vezes que entrar um episódio novo, você compartilhar nas suas redes sociais, nos grupos que você tem lá no Facebook, já vai nos ajudar bastante. Já vai nos ajudar. Eu só preciso que você engaje comigo nessa ideia, nesse propósito, nesse projeto aqui, para que a gente consiga abençoar os nossos irmãos. Gente, sabe o que eu imagino? Eu imagino esse programa aqui daqui a alguns anos, sabe? Daqui 2, 3 anos, sabe? E a gente podendo trazer o projeto de alguma igreja aqui na nossa região, aqui, algum projeto, sabe? Seja um projeto solidário, alguma coisa, um projeto missionário ou evangelístico, e nós colocarmos aqui ó, dentro da nossa plataforma. E, gente, eu vou ficar tão feliz que quando nós colocarmos esse projeto aqui, essa pessoa que trouxer esse projeto, ela consiga alcançar patrocinadores, pessoas que vão ajudar ela a fazer com que esse projeto aconteça. Eu vou ficar muito feliz. E não somente isso, com a quantidade de pessoas que nós vamos poder alcançar e influenciar a projetar mesmo, de verdade, ir atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, gente. Aqui no Nação Cast, não somente no Nação Cast, mas também aqui na agência, eu tenho conversado com muitas pessoas que possuem projetos. É muito interessante isso. Só que, às vezes, eu fico pensando assim, a pessoa ela tem um projeto, né? Ela tem algo que Deus colocou nas mãos dela para fazer. Só que eu vejo assim, a gente, muitas pessoas mesmo, que não acreditam no seu projeto. Isso é muito sério para nós falarmos aqui. Tá? Deus entrega algo para a pessoa fazer, mas ela não acredita. Então, se ela precisar investir um valor naquele projeto que Deus entregou, ela não consegue. Sabe? Ela não consegue investir. Ela não consegue abrir mão de um restaurante na semana, de um restaurante no mês, de um lanche na semana ou no mês. Ela não consegue tirar de um outro lugar que talvez ela esteja colocando dinheiro que é supérfluo, não tem necessidade para investir no projeto dela. Sabe por quê? Porque ela acha que se Deus deu, Deus tem que suprir o projeto. Deus tem que fazer acontecer do nada, do zero. E não é assim, meus irmãos. Não é assim que funciona. Se Deus te deu um projeto, Ele é capaz de sustentar o teu projeto. Entenda, Ele é capaz de sustentar o teu projeto. Mas qual é uma das formas de Deus sustentar? Utilizando você para patrocinar Ele. Pegou a visão? Então eu não estou falando que Deus ele depende da gente. Não. Mas eu estou falando que Deus usa pessoas para fazer com que os projetos dele se concretizem na face da terra. Ah, meu irmão. Se você entender isso, meu irmão, você vai começar a pegar os projetos que Deus dá nas tuas mãos e você vai fazer de tudo para que aconteça, para que saia do papel, porque o que a gente mais encontra aqui na agência é pessoas que estão com projetos no papel, dentro da gaveta. Sabe por quê? Porque não tinham condições para realizá-lo. Mas não é porque não tinham condições financeiras, é porque elas não tinham o entendimento de que Deus poderia usar elas mesmas para patrocinar o próprio projeto, irmãos. Sabe, eu sei que tem situações e talvez tem pessoas que não tenham o mesmo entendimento do que eu, mas eu quero lhe dizer, irmãos, se você não acreditar naquilo que Deus entregou na sua mão para fazer, ninguém mais vai acreditar. Eu fico pensando Noé. Cara, se Noé não acreditasse naquilo que Deus mandou ele fazer, você acha que ele ia conseguir construir uma arca? Sem recurso, irmãos. Sem ferramentas. Naquela época eles não tinham ferramentas tecnológicas que nós temos hoje. Ele não tinha uma trena, ele não tinha um laser, ele não tinha um serrote, uma meia esquadrilha para fazer a arca. E mesmo assim ele conseguiu construir a arca. Por quê? Não porque ele se achava capaz. Não era isso. Porque tem isso também, tem pessoas que não conseguem tirar do papel porque não se acha capaz de fazer aquilo. Sabe por que Noé conseguiu construir a arca? Porque ele sabia que foi Deus, ele tinha certeza de que tinha sido Deus que havia falado para que ele construísse. Meu irmão, se você pegar isso aqui, irmãos, eu tenho certeza que
Grande parte dos projetos que estão parados na sua vida é porque você não tem crido o suficiente que foi Deus que mandou você realizar. Era para ser um episódio para nós somente falarmos um pouco sobre o nosso projeto aqui, mas está sendo uma pregação aqui, porque Deus ele tá falando, gente. Se você não acreditar, se você não colocar todas as fichas naquilo que Deus falou para você fazer, teu projeto não vai sair do papel. Deus tá falando com alguém aqui. E se estiver falando com você, comenta aqui no chat. E se você estiver assistindo esse vídeo depois que nós estreamos esse episódio, coloca aqui nos comentários. Coloca aí se você tem algum projeto no papel que não saiu do papel porque ainda você acha que é incapaz de fazê-lo, ou porque você acha que não tem recurso suficiente para realizá-lo. E aí eu vou dizer, você não é capaz, tá? Porque o segredo não é esse. O segredo é você ser dependente de Deus. É você crer que foi Deus que falou para você fazer. Se você crê que foi Deus que falou para você fazer, meu irmão, somente creia, 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 creia. Amém, irmãos? Estamos ditos sobre isso? Então, recapitulando então, se você quiser apoiar então o nosso projeto Nação Cast, eu vou pedir para você então entrar em contato conosco através do número de telefone que vai estar logo aqui embaixo. Você vai falar diretamente comigo e nós vamos conversar. Se você tiver uma proposta também, irmão Lucas, eu tenho uma proposta aqui, eu posso ajudar dessa maneira, a gente vai conversar e nós vamos ver qual que é a melhor forma para nós nos ajudarmos aí, tá bom, gente? E só mais uma coisa a respeito do Nação Cast. Eu vou pedir para vocês colocarem aqui nos comentários sugestões de temas e convidados que nós poderíamos trazer aqui no Nação Cast. Eu não vou falar para você falar nomes, porque senão vai ficar complicado. Senão o pessoal vai pedir aí para me trazer, sei lá, Bruna Carla. Quem sabe um dia nós podemos trazer aqui, né, irmãos? Né? Deus proverá. Mas o que eu quero pedir para os irmãos é, por exemplo, se você quiser trazer... irmão Lucas, traga um psicólogo para nós falarmos sobre o tema X. Entendeu? Irmão Lucas, traga uma pessoa que entenda sobre determinado assunto, um profissional, um especialista em um determinado assunto, para a gente falar sobre esse tema aqui. Então eu vou pedir sugestões para vocês. Coloca aqui nos comentários as sugestões, tá? De temas que nós podemos abordar aqui e também de profissionais que a gente pode trazer também. E também se você conhecer alguém que seria interessante nós ouvirmos o testemunho dela, você também pode colocar aqui. Se você quiser também mandar lá no nosso direct, nas redes sociais da Igreja Nação do Reino, você também pode ficar à vontade. Se você quiser seguir as minhas redes sociais também, fica à vontade para seguir, @eardley, tá bom, gente? Então se você quiser falar diretamente comigo, você pode falar lá também através das redes sociais. E aí a gente vai aí nessa ajuda coletiva aí pra gente fazer com que realmente funcione isso daqui. Para quem não sabe, nós também temos um site. O site é www.naçãodorreino.com.br/nacãocast, Nacãocast. Lá você vai ter mais informações sobre esse projeto, como ele começou, tem uma breve história lá. E como eu venho dizendo, irmãos, esse programa aqui, ele é totalmente apoiado pela Igreja Nação do Reino, tá bom? O Nação Cast é o podcast da Igreja Nação do Reino. Os nossos pastores, eles sempre têm nos apoiado aqui, eles têm nos dado liberdade para nós trazermos os convidados e também para nós abordarmos diversos assuntos aqui, para abençoar a vida das pessoas, né? E semana passada nós tivemos um ao vivo, né? Nós vamos ver se nós conseguimos, pelo menos uma vez por mês, nós fazemos um Nação Cast ao vivo, né? Com eles, com os nossos pastores, para a gente falar sobre algum tema, trazendo algum convidado específico, vai ser uma bênção também, tá? E enquanto, né, decorrer do mês, nós vamos estar aí trazendo esse conteúdo gravado, mas com esse bate-papo mais intencional, mais sobre algum tema específico e tudo mais, tá? Pra gente ir construindo,
né, algo bem sólido, bem bacana para nós, tá bom? E aí nesses ao vivos é bacana a gente fazer, porque daí você vai ficar por dentro do que está acontecendo na nossa igreja, quais são os próximos projetos, quais vai ser os próximos eventos, né? Aí você fica por dentro, você que nos acompanha via internet aí. Tem alguns irmãos que se conectam com a nossa igreja através das redes sociais, moram longe, e também seria interessante, então, a participação de todos, tá, gente? E, gente, para não ficar somente nas minhas palavras, né? Pra gente concluir hoje o Nação Cast, eu gostaria de deixar uma palavra aqui com os irmãos, tá? Pra não ficar somente aí nas minhas palavras, no merchandising, na publicidade. Eu gostaria de deixar umas palavras aqui com os irmãos, bíblicas, né? Bom, gente, então vamos lá. Eu vou deixar uma palavra aqui para vocês que se encontra lá em Mateus, capítulo de número 27, e versículo de número 38, que diz assim, ó: E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus escarneciam, dizendo: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livra-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. Amém? Queridos, eu queria deixar aqui uma saudação, uma breve palavra para vocês, uma reflexão, tá? Eu venho notado que alguns irmãos têm usado muito o termo, inclusive eu também, né? Eu me coloco nesses irmãos, o termo abençoado, né? Ô abençoado, né? Ô bênção, vem cá, bênção, né? Seja abençoado. E quando você vai perguntar para alguém como que tá a pessoa vai dizer assim: tô na bênção, é só bênção e tal. E aí, essa semana eu me coloquei para pensar e refletir um pouco sobre isso, porque o que é ser abençoado, gente? E na nossa cultura, nós temos que ser abençoado é você estar bem, é você estar com o bolso cheio de dinheiro, é você estar indo bem no seu trabalho, é você estar indo bem na escola, na faculdade. Para nós sermos abençoados significa as coisas estarem tudo dando certo pela nossa lógica. Então, quando você vai falar com alguém sobre: e aí, bênção, como que tá? E aí a pessoa vai falar assim: tá uma bênção, tô sendo... O que você entende? Você entende que essa pessoa, ela tá passando por um processo bom na sua vida. Amém? Só que eu venho aqui para dizer para você que na verdade não é assim, não é dessa maneira. Ser abençoado não significa necessariamente você estar passando por um período bom na sua vida, tá? Vai muito além do que isso, ser abençoado, tá? E hoje nós vamos entender que todos nós que estamos aqui, eu creio que todos nós que estamos aqui estamos abençoados e somos abençoados. Irmão Lucas, mas você não sabe a prova que eu tô passando lá em casa. O meu marido é só misericórdia, a minha esposa é só misericórdia. Meu irmão, e se eu te disser que você é abençoado da mesma forma? Porque o que nós lemos aqui? Nós lemos que Jesus, ele estava sendo crucificado entre 2 ladrões. Gente, entenda. Jesus é o Messias, ok? Até pouco tempo atrás, esse cara estava fazendo um milagre no meio das multidões. Até pouco tempo atrás, o ministério desse cara estava estourado, estava
bombando. Até pouco tempo atrás, multidões queriam ouvir, queriam somente tocá-lo. E na nossa visão, isto é ser abençoado. Ser abençoado é quando você está nos holofotes. Quando você abre a boca, as pessoas ouvem o que você tem para falar. Isso na nossa ótica é ser abençoado. Porque na nossa ótica não cabe uma pessoa que ninguém quer ouvi-la ser abençoada. Não cabe isso na nossa cabeça. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é que Jesus, ele estava sendo crucificado e na cabeça das pessoas que estavam vendo aquela cena, diziam assim a ele: se você é filho de Deus mesmo, por que você não desce da cruz? Porque para eles, estar naquela cruz, sendo injustiçado, sendo crucificado, significava ser amaldiçoado. Ou seja, não estar sendo o alvo da bênção de Deus. Estar naquela cruz. Olha só. Então na cabeça deles, olha, salvou tantos, por que não salva a si mesmo? Olha, essa é a chave. Na cabeça dessas pessoas, ser abençoado significava salvar-se a si mesmo. Os irmãos estão entendendo? A gente acha que ser abençoado é nós nos livrarmos dos problemas. Meu Deus, é forte, Brasil. Deus está falando comigo também aqui, irmãos. Aleluia. Na nossa cabeça, a gente acha que ser abençoado é você se livrar-se dos problemas, ou seja, você descer da cruz. Mas agora eu vou te dar aqui a chave do que é ser abençoado para nós encerrarmos esse Nação Cast aqui. O que é ser abençoado então, irmão Lucas? Ser abençoado é você saber, você ter certeza de que você está no centro da vontade de Deus. Uou! Por que Jesus não desceu da cruz? Por que Jesus não salvou a si mesmo? Por que Jesus se permitiu estar naquela situação? Porque ele sabia que existia um propósito de Deus que iria se cumprir através daquele sacrifício. Então ele entendeu que ele precisava passar por aquele processo para alcançar o objetivo do Pai. Queridos, Jesus entendeu que ele precisava passar por aquele processo para alcançar o objetivo do Pai na vida dele. Para cumprir o propósito, Jesus precisava morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Porque se Jesus pegasse e pensasse em si mesmo, em se livrar, ele não iria cumprir o propósito do Pai na vida dele e ele não seria abençoado. Tá entendendo? Porque ser abençoado não é você viver segundo a sua vontade. Ser abençoado é você viver segundo a vontade do Pai. Isso é ser abençoado. E aí você vai dizer: mas irmão Lucas, eu estou no deserto. Eu estou passando por dificuldade. A tua oração deve ser a seguinte: Pai, o porquê eu estou passando esse processo? Para onde o Senhor quer me levar através desse processo? E não ore assim: Senhor, me livra desse processo. Porque quando você ora, Senhor, me livra desse processo, você está dizendo assim: Senhor, salva-me, tira-me desse processo. Você está pensando em si mesmo. Mas quando você ora para o Senhor, perguntando para o Senhor para onde o Senhor quer levar através desse processo, você está dizendo: Senhor, eu entendi que o que eu estou passando não tem um fim em mim mesmo, mas tem a ver com aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida. Isso é ser abençoado, irmãos. Então, se você estiver passando por uma dificuldade, se você está passando por um processo, eu quero lhe dizer: tenha bom ânimo. Isso não quer dizer que você não está sendo abençoado. Pelo contrário. Pelo contrário. Se você está passando por um processo, porque com certeza
Deus, ele tem um propósito. E você é abençoado porque você está no centro do propósito de Deus na sua vida. Amém? Queridos, muito obrigado por ter nos acompanhado nesse episódio que foi assim sensacional e com certeza falou com muitas pessoas, vai falar com muitas pessoas e eu vou fazer aquele pedido de praxe. Eu vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu vou pedir para você curtir esse episódio e também se você puder nos ajudar compartilhando com o máximo de pessoas esse episódio, seja lá no teu Facebook, seja nos grupos lá do Facebook, seja pelo WhatsApp, pelos grupos do WhatsApp, seja lá no Instagram. Faz o seguinte, bate um print da tela. Se você estiver assistindo pelo celular, bate um print, joga lá no teu Instagram lá, coloca o link aqui desse vídeo e abençoe muitas pessoas. Eu tenho certeza que muitas pessoas podem ser abençoadas e nos ajude a continuar com esse projeto, a continuar com o Nação Cast, porque eu tenho certeza que nós vamos alcançar muitas vidas serão transformadas e eu tenho certeza que muitas pessoas que vão chegar até aqui no nosso Nação Cast, aqui no nosso estúdio, vão ser abençoadas através desse projeto. Amém, irmãos? E eu vou pedir para você que ficou até aqui no final, coloca aí nos comentários hashtag eu fiquei para mim saber se você nos acompanhou até o final aqui desse episódio, tá bom? Hashtag eu fiquei, Deus abençoe, até o próximo episódio, fui!